2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, Filipenses, capítulo 3 e versículo 20 também. Amém? Todos encontraram? Amém. Podemos ler? Diz assim, vamos ler primeiro Coríntios. Olha só, irmãos, diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Versículo muito conhecido, mas pouco pregado. 3:20 de Filipenses diz assim: oh, que coisa linda! Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Eu creio que nessa noite o diabo está mais furioso do que nunca. Nessa noite o diabo está mais furioso do que nunca. Por quê? Porque a mensagem do reino será pregada. E eu já até falei sobre esse versículo lá de Mateus, que quando a mensagem do reino ela é pregada e ela não é entendida, então o diabo vem. O diabo vem. A Bíblia fala que o diabo vem e rouba a semente. São as aves de rapinas que vêm como semente. O diabo vem e rouba a palavra quando a palavra não é entendida. Mas um detalhe muito simples, mas muito importante, que nós nunca observamos: não é qualquer mensagem. Não é qualquer mensagem que vai ser pregada e vai ser lançada e o diabo vai vir. Não é qualquer mensagem. É a mensagem do reino. Um detalhe muito importante, e para falar a verdade, eu nunca observei esse detalhe. Não é qualquer mensagem. Não é a mensagem da cruz, não é a mensagem de salvação, não é outra mensagem. Ele está falando que o diabo vai vir, quando você não entender a semente, vai ser como a semente que foi deixada na beira do caminho. Então as aves de rapina veem, que é o diabo vem e rouba a palavra. Mas essa mensagem não é qualquer mensagem, não é mensagem sobre salvação, não é mensagem da cruz. Essa mensagem é uma mensagem específica. O diabo só vem e rouba a mensagem quando a pessoa não entende, quando é a mensagem, está falando da mensagem aqui do reino. A mensagem do reino. E quando eu observei esse detalhe, eu me encontrei de uma forma constrangedora. Quando eu me deparei com esse detalhe, eu fiquei com vergonha de mim mesmo. De mim mesmo. 8 anos pregando nessa igreja e nunca preguei uma mensagem do reino. 8 anos ministrando nessa igreja e eu nunca preguei uma mensagem do reino. 8 anos nessa igreja e eu nunca ouvi uma palavra do reino. Não é algo essa mensagem, não, Fátima? 8 anos ministrando nessa igreja e eu nunca preguei uma palavra sobre o reino. 8 anos nessa igreja e eu nunca ouvi uma palavra, entre visitantes e entre nós mesmos também, eu nunca ouvi uma palavra a respeito do reino. 8 anos. Quase 8 anos está completando, né? Quase 8 anos completando, eu nunca ouvi uma palavra do reino. E eu também nunca ministrei uma palavra do reino. Quando eu me detalhei com esse detalhe, essa mensagem é a mensagem do reino. Não é qualquer mensagem, é a mensagem do reino. Então por isso o diabo está mais furioso do que nunca nessa noite, porque a mensagem do reino será pregada nessa noite. E quando a mensagem do reino não é entendida, é como a semente ser lançada na beira do caminho, o diabo vem e rouba a palavra. Em outras palavras, a ave de rapinas vem e come a semente, que representa o diabo roubando a palavra. Então por isso é muito importante nesta noite, não vou tentar falar tão rápido, mas é muito importante, importantíssimo nesta noite, nós entendemos a palavra sobre o reino. Para que o diabo não venha e roube a palavra e você saia daqui vazio. Para que o diabo não venha e roube a semente e você saia daqui vazio.
Não, nesta noite é muito importante, importantíssimo, nós entendermos a palavra que será pregada aqui nessa noite, entendermos a mensagem do reino, para que o diabo não venha roubar a palavra, não venha roubar a semente. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluias. Algumas semanas atrás, talvez até mês, os irmãos vão lembrar, eu tive falando sobre, algumas pessoas até estranhou. Eu disse, na minha opinião, que o lugar mais rico da terra não é os Estados Unidos, não é Dubai e outros países, não. Na minha opinião, o lugar mais rico, não precisa, irmão, Deus abençoe. Na minha opinião, na minha opinião, o lugar mais rico da terra não é o Dubai, não é os Estados Unidos. Na minha opinião, eu disse aqui antes que o lugar mais rico da terra é o cemitério. Na minha opinião, o lugar mais rico da terra é o cemitério. Porque as maiores riquezas, a maior riqueza do homem não está naquilo que os seus olhos podem contemplar, a maior riqueza não está naquilo que as suas mãos podem tocar, ou que seus pensamentos possam alcançar. A maior riqueza do homem está dentro de si. Está dentro de si. E muitos, por não conhecer, não descobrir a riqueza, o tesouro que Deus colocou dentro dele, quando ele morre, não é somente o seu corpo que é enterrado, mas também a sua riqueza é enterrada naquele cemitério. E com grande riqueza o cemitério tem roubado de nós. Tão grandes riquezas, o cemitério está cheio de grandes riquezas, porque quando o homem morre, não é simplesmente o seu corpo que é enterrado naquele cemitério, mas também a riqueza que estava dentro dele, que ele não descobriu e ele não utilizou dessa riqueza. Então, ele é enterrado e consigo enterrar também as suas riquezas. Então, para nós descobrirmos essa riqueza que está dentro de nós, existe uma ferramenta. Para nós descobrirmos essa riqueza que está dentro de nós, existe uma ferramenta. Preste bem atenção, tudo que você vai ser, tudo que você vai ter, já está dentro de você. Não esqueça disso, guarde bem isso, e daqui a uns tempos eu vou perguntar isso de novo se você lembra. Tudo que você vai ser, tudo que você vai ter, já está dentro de você. Então, para você descobrir o que está dentro de você, você tem que cavar. O tesouro, Deus já colocou um tesouro dentro de nós. Então, para você descobrir, para você cavar para dentro de você mesmo, a ferramenta é essa aqui. Não existe outra ferramenta. Para você cavar para dentro de você mesmo, descobrir o tesouro, a riqueza que Deus colocou dentro de você, não existe outra ferramenta. É essa aqui. Para você descobrir por que você nasceu, por que Deus colocou você nessa terra, para tudo. Todas as respostas estão aqui. Então essa é a ferramenta que você vai cavar para dentro de você e descobrir o tesouro que está dentro de você. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, tudo que você vai ser, tudo que você vai ter, já está dentro de você. Só depende de você cavar. Cavar. Olha só. Deus, Ele é o único Deus, está escrito em Isaías, né? Deus, Ele é o único Deus. Não precisa de ler para a gente... para a gente ganhar tempo. Isaías capítulo 46, né, fala que ele faz primeiro o final para depois fazer o começo. Lá em Isaías 46 diz que Deus primeiro ele faz o final para depois ele fazer o começo. Então é nessa passagem, fazendo nessa passagem, que eu digo que tudo aquilo que você vai ser ou vai ter já está dentro de você. Já está dentro de você. Antes de eu ser gerado no ventre da minha mãe, Deus já sabia que na noite de hoje, perdão, irmãos, na noite de hoje, eu já estaria aqui pregando essa palavra. Antes de eu ser gerado no ventre da minha mãe, Deus já sabia que eu estaria aqui nessa noite pregando essa palavra. Então, o meu nascimento não foi um acaso, não foi por acaso que eu nasci. Eu nasci com propósito. Você nasceu com propósito. Você tem um motivo essencial de estar aqui. Você não é um acidente, você não é uma obra do acaso. Você está aqui por um propósito. Deus nos colocou nessa terra por um propósito. Louvado seja o santo nome do Senhor. Olha só, entre 300 milhões, estava estudando isso, achei fantástico. Entre a faixa, a base de talvez entre 300 milhões
de espermatozoide, tem uma criança aqui, então eu vou falar com liberdade. Entre 300 milhões de espermatozoides numa ejaculação do homem dentro da mulher, estando ela no seu período fértil, 300 milhões, aí começa a corrida pela vida. Começa 300 milhões de espermatozoides e eles vão passando, vão traçando os caminhos difíceis pelo caminho, e dentro de 300 milhões, de 20 a 30 chega até o útero. E o sistema imunológico da mulher, né, é normal, ela vai recusar aqui porque são criaturas tentando invadir o seu corpo, então ela vai recusar aquilo ali e vai começar uma luta maior ainda. Então de 30 a 20 vai entrar um. Você já parou para pensar nisso, a importância disso, irmãos? Dentro de 300 milhões, um entrou. Dentro de 300 milhões, Deus escolheu um. Dentro de 300 milhões, irmão, Deus escolheu você. Dentro de 300 milhões, irmã Fátima, Deus escolheu, não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. E foi falando em 300 milhões, Ele escolheu um só. E esse um é você, está aqui nessa noite. Então você não é obra do acaso, você não é um acidente, você está aqui por um propósito. Deus te colocou nessa terra, Deus te escolheu, você não é acidente, você não é obra do acaso, Deus te colocou aqui por um propósito. Ele te escolheu de 300 milhões, Ele escolheu um, Ele escolheu você. Então você não está aqui por acidente, você está aqui por um propósito. E a pergunta é uma só: qual é o propósito? Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito nessa terra? Por que Deus te escolheu? Porque dentro de 300 milhões, Deus escolheu você, umzinho só. Deus escolheu um entre 300 milhões e colocou você na terra. Para quê? Qual é o propósito? Eu já disse que não foi obra do acidente, obra do acaso, foi com um propósito. Mas qual é o propósito que Deus te colocou nessa terra? Porque para mim, na minha opinião, a maior tragédia não é ser pobre. A maior tragédia não é faltar dinheiro. A maior tragédia nem sequer é você estar com câncer. Para mim não. Porque para Deus tem cura, existe a cura. Então na sua opinião, qual é a maior tragédia? Na minha opinião, não é o câncer, não é a AIDS, não é ser pobre, não é ter uma casa para morar, não é ter um carro para dirigir. Na minha opinião, a maior tragédia na vida do homem é ele viver, mas viver sem um propósito. E por o homem viver sem um propósito, ele se afunda nas drogas, se afunda no álcool, se afunda em coisas que não devem. Por o homem viver sem um propósito, ele chega a suicidar. Por quê? Porque ele não sabe do seu propósito com o qual ele veio na terra. Então ele não sabendo, não descobrindo o propósito que ele veio na terra, então ele vive uma vida de qualquer forma. E na minha opinião, a maior tragédia na vida do homem é ele viver sem propósito. Ele estar na terra e nem sequer saber por que ele está na terra. Não sabe de onde veio, não sabe para que está aqui e nem sabe para onde vai. Eu faço essas 3 perguntas diariamente lá na empresa, tanto para portugueses, para irlandeses e para outras pessoas. Eu falei, independente de religião, porque eu não tenho religião, independente da sua religião, de qualquer coisa, você já parou para pensar em 3 perguntas que todo ser humano deveria se perguntar para si mesmo? De onde você veio? Não é uma pergunta que causa curiosidade, pelo menos em mim causa uma grande curiosidade. De onde você veio? É uma pergunta que todo ser humano deveria se perguntar para si mesmo. De onde você veio? Para que você existe? Para que você está nessa terra? Qual é o seu propósito de você estar nessa terra? E para onde você vai? Eu comprei 2 livros, tanto um em português e um em inglês, os 2 livros mesmo. É um propósito, é uma vida com propósito. Eu comprei ele em português para emprestar para brasileiros e comprei ele em inglês também para emprestar para irlandeses também. Eu emprestei para 2 irlandeses já lá no meu trabalho. Vou ler este livro, página por página, um capítulo por dia. São 40 capítulos. Leia um capítulo por dia. O propósito da vida. O porquê você foi criado. Por que você está aqui. Porque se você não saber o propósito que você está nessa vida, você vive uma vida sem sentido. Não precisa de responder, não precisa de me responder. Mas se eu te perguntasse, qual é o seu propósito nessa terra?
Por que você está aqui neste mundo? Por que você está aqui nessa terra? Por que você acha que Deus te criou? Qual é o propósito que Deus criou o homem? Qual é o propósito que Deus criou o homem? Para que Deus te colocou nessa terra? Nenhuma empresa cria um objeto, tanto qualquer coisa, essa flor, essa harpa, esse púlpito, esse microfone, por exemplo, que eu estou falando. Nenhuma empresa cria um produto e depois coloca ele aqui, vamos dizer que isso aqui é um microfone. A empresa criou. A empresa criou um objeto, criou um produto, coloca o produto aqui e olha para o produto. Olha, pronto, o produto está aqui. E agora? O que nós vamos fazer desse produto? Nenhuma empresa cria um produto, fabrica um produto e olha para ele e diz: e agora? O que nós vamos fazer desse produto? Não. Todo produto fabricado pela empresa, ele primeiro foi planejado aqui na mente. Se ele foi planejado na mente, foi com um propósito. Tudo, irmão. Tudo que você está vendo neste lugar aqui, tudo que você está vendo aqui, qualquer coisinha que está aqui, tudo foi fabricado com um propósito. Qual é o propósito deste microfone? Receber a minha voz, enviar para a caixa de som e amplificar para vocês. Não é isso, irmão Júlio? Qual é o propósito dessa bateria? Qual é o propósito dessa cadeira? Para que eles criaram essa cadeira? Será que quando eles fabricaram essa cadeira, eles olharam para a cadeira, pronto, está aqui, fabricamos, agora para que vai servir? Não. Tudo que é criado com um propósito. E primeiro, para ser projetado, primeiro é criado na mente. Assim somos nós, não dá tempo para me achar aqui agora, mas nós fomos projetados na mente de Deus. Nós fomos projetados na mente de Deus. Fomos projetados na mente de Deus. Para quê? Para que Deus nos projetou? Você acha que Deus nos criou, nos colocou lá e pronto? Falando, vamos criar o homem e pronto. Não. Deus criou o homem com um propósito. Eu já vou mostrar para vocês. Deus criou o homem com um propósito. Louvado seja o santo nome do Senhor. Não precisa ler Salmo 115, versículo 6. Diz que Deus, os céus dos céus é do Senhor, não é isso? E a terra Ele deu aos homens. Observe o meu raciocínio, você já vai entender. Os céus dos céus é do Senhor, e a terra Ele deu aos homens. Nós já vamos entender o que é um homem, o que é o ser humano. Os céus é dele, e a terra Ele deu para os homens. Ele não deu para espíritos, Ele não deu para o diabo, não deu para demônios. Espírito, ele age de forma ilegal nessa terra. Então ele criou o ser humano para dar a terra ao ser humano. Então se você for lá para Gênesis 1:26, você vai ver que quando Deus criou o homem, louvado seja o santo nome do Senhor, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme, olha só, Salmo 115 primeiro diz que Ele deu a terra aos homens. Então para que Deus deu a terra aos homens? Aqui está a resposta. Gênesis 1:26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa imagem e semelhança, sobre toda a terra e sobre todo... Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha para quê? Olha o motivo. Para que Ele fez o homem? Para que Ele deu a terra para o homem? Para que ele possa dominar. Façamos o homem, damos a terra para ele, para que ele possa dominar. Então qual é o propósito que nós somos colocados nessa terra? Para dominar. Está aqui, Gênesis 1:6. Ele fez o homem, colocou na terra, deu a terra para o homem, para quê? Para ficar olhando de braços cruzados? Não, para que ele pudesse dominar a terra. Dominar sobre as plantas, dominar sobre as árvores, dominar sobre tudo. Então ele criou o homem, através da comunhão com Deus, ele criou o homem para que ele pudesse dominar a terra. Essa palavra na minha Bíblia já é traduzida do grego para o hebraico, também está aqui. Quem quiser comprar uma Bíblia como essa, é muito boa. Já tem o original do grego e do hebraico, a Septuaginta e o hebraico. Então essa palavra dominar aqui, né, o original é radar. Radar, né, tem um significado aqui que significa reinar. Dominar significa reinar, governar, controlar. Eu já talvez não ia entrar nessa parte, mas abrindo um parênteses aqui, antes a gente voltar para a mensagem aqui, eu abro um parênteses. Eu preciso abrir um parênteses. Deus deu a terra para o homem, para que ele pudesse dominar, não é isso? Reinar, governar, controlar. Se Deus, isso é muito forte, irmãos.
Isso é muito forte. Se Deus não deu a terra para o diabo, porque o diabo é espírito e espírito é ilegal nessa terra, se Deus não deu a terra para o diabo, então por que o diabo domina essa terra? Se Deus deu a terra para o homem dominar, então por que o diabo domina a terra? Você nasceu para dominar, para reinar, para governar, para controlar, não para ser controlado. Você pode ver que aqui está você dominar sobre tudo, menos sobre o outro homem, sobre outro homem. Você nasceu para reinar, para governar, para controlar. Então, por que nós cristãos, não vou falar de quem está lá fora, porque aí eu já estou falando da vida dos outros, estou falando de nós aqui dentro, nós cristãos, por que então nós, muitas das vezes, somos controlados? Por que nós, muitas das vezes, somos dominados? O vício é um domínio. Quando você tem vício em alguma coisa, significa que aquilo ali está te dominando, aquilo ali está te controlando, independente do vício que você tenha. Não sei se é em pornografia, é em videogame, é em internet, é em televisão, é em bebida, em que for. Vício é vício, e vício, quando você tem um vício em alguma coisa, significa que aquilo ali te domina, aquilo ali te controla. Em vez de você dominar aquilo, em vez de você controlar aquilo, em vez de você reinar sobre aquilo, aquilo te domina, aquilo te controla. Está completamente fora da palavra de Deus. Você não nasceu para ser dominado, você não nasceu para ser controlado, você nasceu para dominar, para reinar, para controlar, não para ser controlado. Pessoas é dominada pela pornografia, pessoas são dominadas por televisões, não perde uma novela, não perde um programa, não consegue ficar sem. Por quê? Porque é controlado por aquilo. Pessoas são controladas por celulares, por internet, por Facebook, por WhatsApp, um monte de coisas ali. Vai jantar, o celular está do lado, liga o celular, não ora, mas liga o celular. Vai para o banheiro, o celular está no banheiro. Vai dormir, tem que passar pelo menos um bom tempo no celular antes de dormir. E às vezes por isso não tem um bom sono. Por quê? Porque é controlado por isso. Vem para a igreja, até dentro da igreja, quando a palavra está sendo pregada, não tem a capacidade de desligar o celular ou colocar para fora. Por quê? Porque é controlado, é dominado, não consegue desligar o celular nem na hora do culto, nem na hora da mensagem. Por quê? Está sendo dominado, você é controlado por isso. Se fala, não, deixa esse celular desligado pelo menos um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, tem como você ficar sem, vamos fazer um teste, se você domina isso ou se isso está te dominando, fica sem isso pelo menos uma semana, tenta ficar sem entrar nesse Facebook pelo menos uma semana, para ver se é você que domina ele, ou se é ele que te domina. Em vez de nós dominarmos, nós somos dominados. Não consigo, se tirar o celular de muitas pessoas, milhares, não vou falar muito, milhares, é perigoso pessoas passam mal. É pessoa tem um ataque. Não. Eu já ouvi isso. De crente, filha de crente. Eu já ouvi isso. O pai falando para ela falou, misericórdia, se eu ficar sem meu Facebook, eu morro. Uma filha de crente, irmãos, falar isso. Você não pode ficar, é sem a palavra de Deus. Você não pode ficar, é sem a comunhão de Deus. Você não pode ficar, é sem a presença de Deus. Nós nascemos para controlar, para dominar, para reinar, não para ser dominados. Quando você vicia nessas coisas, ela está te dominando e você não pode deixar essas coisas te controlar. Você tem que controlar essas coisas. Você tem que ter controle por essas coisas. Então, o propósito, Deus deu a terra aos homens, para quê? Para que ele possa dominar a terra. Então, por isso Deus fez o ser humano, que é o espírito colocado num corpo de barro. Por quê? Porque Deus não poderia ir contra a sua palavra. Por quê? Porque ele deu isso é muito forte. Demorou algumas horas para me entender isso. Todo espírito é de forma ilegal na terra, certo? Todo espírito é de forma ilegal na terra. Então, Deus, ele agora vai criar o ser humano, coloca o seu espírito sobre ele, sobre o ser humano, né, para que ele possa reinar, para que ele possa governar, para que ele possa controlar a terra. Então, todo espírito se torna de forma ilegal na terra, e Deus não pode ir contra a sua palavra. Então, o próprio diabo, sendo espírito, ele precisou entrar no corpo de uma serpente. Não foi isso? Por quê? Porque ele é legal nessa terra, ilegal nessa terra. O espírito não tem legalidade nessa terra, a não ser que você dê legalidade ao espírito. Então,
o diabo precisou de entrar no corpo de uma serpente para que ele pudesse negociar com Eva. E aí aconteceu. Mas Deus, não podendo ferir as suas palavras, não podendo quebrar a sua própria lei, a sua própria palavra, o que ele fez lá em Gênesis 3? Em Gênesis 3:5, 3:15, ele, falou, não, dessa mesma mulher, que você fez errar, dela vai vir a semente. Uma semente. E, nossa, isso é muito forte, irmão, muito forte. Dessa semente vai vir um, o qual eu vou esmagar a sua cabeça. Por quê? Porque o próprio Jesus, sendo Espírito, se ele viesse em Espírito, ele ia entrar de forma ilegal. O próprio Deus. É difícil acreditar, mas é verdade. Então, o próprio Deus, o próprio Jesus, precisou de um corpo para vir de forma legal a essa terra. Porque o diabo precisou de um corpo para entrar no corpo da serpente para poder induzir a mulher, e o próprio Jesus agora também ia precisar de um corpo. Por isso que ele falou que da semente dessa mulher vai vir um para esmagar a sua cabeça. Por quê? Porque o próprio Deus ia entrar no corpo de uma criança. Olha só, lá em Isaías 9:6, vou ter ali. Em Isaías 9:6, olha só que coisa linda. Porque um menino nos deu, um menino nos nasceu. Olha só, eu nunca observei esse detalhe, irmão. E talvez você também nunca observou esse detalhe, mas é muito importante, olha só. Porque um menino, uma criança nos nasceu. Uma criança nos nasceu, nunca observei esse detalhe. E talvez você também nunca observou esse detalhe. Porque uma criança nos nasceu, um filho se nos deu. Uma criança nasceu, um filho se nos deu. Observou o detalhe? Observou, meu amigo? Um detalhe muito importante. Observou, irmã Fátima? O detalhe? Uma criança nasceu e um filho nos deu. Observou? A criança é o filho do homem. É o Jesus. Porque o filho aqui é Deus. A criança não pode nascer. O Deus não pode nascer. Deus, ele sempre existiu. Deus, ele sempre existiu. Vou repetir. Deus, ele sempre existiu. Deus não nasce. Deus nunca nasceu. Ele sempre existiu. Por isso que ele é o Pai da eternidade. Ele sempre existiu. Ele não nasce. Por isso está escrito aqui. A criança, olha só. Porque uma criança, um menino nos nasceu. Um filho nos deu. Então o filho aqui é Cristo. O filho aqui é o próprio Deus. Que o filho foi dado pelo próprio Deus para quê? João 3,16, para que pudesse morrer por nós. Então o filho foi dado. O filho aqui é o próprio Deus, encarnando na pessoa da criança. Então por isso que é Jesus, Cristo. Jesus é 100% em forma humana, e Cristo é 100% Deus. Então aqui significa Cristo encarnado numa criança que foi receber um nome. Por quê? Deus não pode receber nome, porque Deus tem o seu nome. A criança sim recebeu o nome. Qual o nome que a criança recebeu? Jesus. Por isso o filho não é a criança, nem a criança é o filho. O filho está falando de Deus, a criança está falando de homem. Porque o filho Deus não nasce, Deus não pode receber nome. Aqui o filho, a criança ia receber um nome. Qual o nome que a criança ia receber? Emanuel, que significa, traduzindo, significa Deus dentro de um corpo de barro. Traduzindo significa Emanuel, Deus dentro do corpo de barro. Então significa Cristo dentro do corpo da criança, que é Jesus. Assim ele teria legalidade para pisar na cabeça da serpente, para esmagar a cabeça de Satanás, vindo de forma legal. Então Jesus não veio pela janela, Jesus não entrou pela janela, Jesus entrou pela porta. Ele veio de forma legal. Veio no corpo da criança, o verbo se fez carne, ele se encarnou no verbo da criança. A criança recebeu o nome que é Jesus, mas Cristo nunca recebeu o nome, porque ele é Deus, e ele nunca precisa de nome, ele já tem o seu nome. Ele nunca nasceu. Então, está falando aqui, olha só, porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e aqui principado, mas na outra versão é governo. Ele trouxe o governo sobre os seus ombros. Quando o homem pecou, o que ele recebeu? Recebeu autoridade, domínio, controle, reino. Agora, quando ele peca, ele perde a comunhão com Deus. Perdendo a comunhão com Deus, o que ele perde? O domínio. Então, é muito fácil saber. O que o homem perdeu? O seu domínio. Quantos magistrados pregam isso de forma errada? Eu já cansei de ouvir.
Deus veio para restaurar o que o homem perdeu, mas ele nem sequer sabe o que o homem perdeu. O que o homem perdeu? Deus veio para salvar e buscar. Quando nós usamos isso em presídios, eu já visitei presídios, nós usamos isso em presídios, em hospitais, em etc, etc. Deus veio para buscar e salvar o que havia perdido. O que o homem perdeu, afinal de contas? Você fala que o homem perdeu, Deus vai restaurar o que você perdeu. Mas o que você perdeu, pelo amor de Deus? O que você perdeu? Você perdeu o domínio. Você perdeu o controle. Você perdeu o governo. Agora Jesus vem com o governo nos seus ombros. Agora lá em Mateus capítulo 4, 17. Louvado seja o santo nome do Senhor. Olha só. Aí ele vem dizendo, capítulo 4, 17. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Coisa linda. Quando Deus me deu essa revelação, quando eu estava sentado ali na cadeira ali do meu quarto onde eu estudo, meu quarto de estudo ali, eu quase saltei da cadeira. Muitas coisas aqui eu aprendi de livros, da Bíblia, etc, etc. Mas essa revelação, quando Deus me deu ali, eu quase pulei de alegria, de felicidade. Por quê? Olha só. Jesus veio para restaurar o que o homem perdeu. O que o homem perdeu? O seu domínio, o seu controle, o seu reino, o seu governo. Porque reino, na palavra original, no hebraico, significa basileia. Basileia é o mesmo que governo, domínio, controle. Então domínio e reino é a mesma coisa. Quando o homem perdeu o seu domínio lá no Éden, ele perdeu o seu reino, perdeu o seu governo. Então Jesus vem com o governo sobre os seus ombros. Quando ele chega em Mateus 4,16 pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que significa isso? Muito forte, observe só o detalhe: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então quer dizer, Jesus estava falando que o reino voltou novamente à terra. O reino voltou novamente à terra. E para que o homem pudesse tomar posse do reino novamente, para que o homem pudesse retornar para o seu lugar de origem, para que o homem pudesse tomar posse do governo novamente, ele tinha que fazer uma coisa: arrepender. O que é arrepender, irmão? Vir aqui na frente, derramar algumas lágrimas e depois voltar para sua casa e praticar tudo que você praticava antes? Será que isso que é arrepender? Às vezes pedimos perdão, aí pedimos perdão e saímos e descemos a lei daquela pessoa. Isso é arrependimento? Às vezes pedimos perdão por algo que fizemos, dizemos sermos arrependidos, mas aí nós saímos da porta para fora e praticamos tudo de novo. Aí no outro dia praticamos de novo, no outro dia praticamos de novo. Isso é arrependimento? Não. Olha só a revelação. Arrependimento no original significa mudança de pensamento. Então Jesus estava dizendo: se vocês mudarem os vossos pensamentos, se vocês mudarem as vossas mentalidades, então vocês vão receber o governo novamente. Porque ele trouxe o governo sobre os seus ombros. Falou: arrependei, porque o reino do céu é chegado. Ele trouxe o reino, ele trouxe o governo sobre ele, para dar aos homens novamente. Porque foi isso que eles perderam. Eles perderam o seu governo, perderam o domínio. E Deus trouxe de volta o domínio para entregar para o homem. Mas para ele receber esse domínio, essa autoridade novamente, ele tinha que fazer uma coisa: arrepender. O que é arrepender? Mudança de pensamento. Mudança de pensamento. Por isso que em Provérbios 7, 23 diz que o homem é aquilo que ele pensa, não é isso? O homem é aquilo que ele pensa. Provérbios 7, 23. Assim como a sua alma imagina, a sua mente, assim como a sua alma imagina, assim você será. Quer dizer que o homem é aquilo que ele pensa. Aí se você então for lá para Romanos 12, 2, Paulo está dizendo para você mudar, transformar a sua mentalidade. Mudar a sua mente. Romanos 12, 2. Paulo está dizendo para você mudar, transformar a sua mentalidade, mudar a sua forma de pensar. Por quê? Por que mudar a sua forma de pensar? Porque você é o que pensa. Então Deus, Jesus alcançando o seu alvo. Se você começar a pensar da forma, olha só a revelação, se você começar a pensar da forma que Jesus quer que você pense, então você vai ser a pessoa que Jesus quer que você seja. Entendeu? Perdeu a oportunidade de glorificar. Isso é muito lindo, irmãos. Se você começar a pensar da forma que Jesus quer que você pense, então você vai ser a pessoa que Jesus quer que você seja.
Porque você é o que você pensa. Mas se você pensar de forma errada, você vai ser de forma errada. Mas se você pensar da forma que Jesus quer que você pense, você vai ser a pessoa que Jesus quer que você seja. Amém? Se você pensar da forma que Jesus quer que você pense, então você vai ser a pessoa que Jesus quer que você seja. Porque você é aquilo que você pensa. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, Jesus vem anunciando: arrependei, porque é chegado o reino dos céus. O plano original de Deus é o quê? O plano original, qual a passagem que nós lemos? O plano original de Deus é o quê? Estender o seu reino aqui na terra. Porque todo o reino, ele se estende. Reino que não se estende, não é reino. Então, o plano original de Deus é o quê? Estender o seu reino aqui na terra. Então, para reinar aqui na terra, para governar aqui na terra, ele cria um homem para dominar, para governar, para reinar. O que é que se chama isso? Embaixadores. Não foi isso que nós lemos? Não foi isso que nós lemos? O que o embaixador faz? Ele sai do seu lugar e vai para outra terra. Quando chega naquela terra, o que ele é? Um representante de onde saiu. Não foi isso o versículo que nós lemos em Filipenses 3:20? A nossa cidadania é da onde? Dos céus. Nós somos cidadãos de onde? Dos céus. Nós não somos dessa terra. Nós estamos no mundo, mas nós não estamos no mundo. Nós somos do céu. A nossa cidadania é do céu. Nós somos cidadãos do céu. Por isso que nós estamos aqui, mas nós não somos aqui, nós somos do céu. Então nós saímos e viemos para cá, para quê? Para ser representante dos céus. Já imaginou, irmãos? Que importância é isso? Sermos representantes de Deus nessa terra. Esse é o plano original da terra. O plano original de Deus: estender o seu reino na terra. Para isso ele criou o homem, para reinar na terra, para governar sobre a terra. Aí o homem perdeu isso, e através de Jesus o homem vai ter isso novamente, para que ele pudesse reinar sobre a terra, para que ele pudesse governar na terra. Isso é um embaixador. O que é um embaixador? Ele é representante de uma nação de onde ele saiu. Ele vai representar aquela nação, porque um reino é isso, um reino é uma nação. O céu é uma nação. O céu é uma nação, o reino é uma nação. Então nós estamos representando o céu nessa terra. Então quando você vem e vai representar de uma nação, você está o quê? Colonizando, não é isso? Todos os brasileiros sabem o que é colonização. Quando os portugueses colonizaram o Brasil, né? O que eles fizeram? É colonização em geral, tanto os espanhóis. Colonização, o que eles fazem? Primeira coisa, nós estamos aqui colonizando a terra. E assim como é no céu, tinha que ser feito na terra. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Assim como é no céu, tinha que ser feito na terra. Então o que significa? Nós estamos colonizando a terra. De que forma nós colonizamos a terra? Nós trazemos a cultura do reino para a terra. Quer dizer que quando você chega para colonizar um país, uma nação, aquela cultura antiga, ela vai embora. E o que vai predominar é a cultura nova. A sua cultura nova, você vai implantar uma cultura nova, colonizando. E aquela cultura velha vai embora. Isso é muito lindo. Você entendeu, irmãos? 2 Coríntios 5:17. As coisas velhas foram embora, que tudo se fez novo. Por quê? Porque a cultura velha foi embora. Quando você se torna um cidadão do céu, quando você se torna cidadão do céu, quando você se torna um embaixador de Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, você alcança o reino de Deus habita dentro de você. Aí você vai trazer uma cultura nova. Aquela cultura velha, o que você fazia de errado. Se você xingava, você não xinga mais. Se você roubava, você não rouba mais. Se você prostituía, você não prostitui mais. Se você adulterava, você não adultera mais. Se você fumava, você não fuma mais. Se você bebia, você não bebe mais. Se você fazia qualquer coisa de errado fora os padrões divinos, você não vai fazer mais. Por quê? A cultura velha foi embora. Agora você vai adaptar, vai começar a aprender uma nova cultura. A cultura do reino. Por quê? Porque nós não somos aqui. Nós não somos aqui. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A nossa cidadania é do céu. Somos cidadãos dos céus. A nossa cultura é de lá. Então nós temos que implantar a cultura do reino aqui na terra. Estender o reino de Deus aqui na terra. Esse é o plano original de Deus. Colonizar a terra. Olha só, outra coisa muito importante, que quando você chega em nação, em país para colonizar, que eu passei algumas horas estudando sobre colonização. E uma coisa, a língua muda.
o linguajar muda. Quando você vai colonizar outro país, eles abandonam a sua língua e começam a herdar a língua de onde eles vieram. Então a nossa língua tem que mudar. O nosso linguajar tem que ser o linguajar do céu, do reino. Agora, será que o nosso linguajar está sendo o linguajar dessa terra? Será que de vez em quando, ali no trabalho, na escola, ou em rodinha de amigos, você de vez em quando não solta uns palavrãozinhos, algumas piadinhas imorais, indecentes? Será que o nosso linguajar tem mudado, irmãos? Será que nós conversamos de forma correta? Será que o nosso linguajar é do céu, é do reino, ou será que é dessa terra? Será que o nosso linguajar tem mudado? Será que nós temos realmente adaptado a cultura dos céus e mudado a nossa forma de ser, de agir, a nossa forma de falar nessa terra? Será que nós temos abandonado a nossa velha cultura e herdado uma nova cultura, a cultura do céu, o nosso linguajar? Olha só, tem vários aqui. Estou com a minha vista muito doente porque as letrinhas da enciclopédia é muito pequenininha, então dói as vistas. Mas eu separei só 6 pontos, tem vários, eu separei só 6. Olha só, o que é um embaixador? Ele é representante do rei, foi o que eu falei. Nós estamos representando o rei dos reis, senhor dos senhores, nessa terra. Nós somos porta-voz dele, representante dele. Representante do rei, o representante do rei, e anuncia a sua mensagem. Olha só, então quer dizer que todos embaixadores de Cristo, todo representante do reino nessa terra, tem que pregar a sua mensagem. Todos. Anuncia a sua mensagem, que contém o anúncio da salvação. Olha só, outro ponto. Deve apresentar sua mensagem mediante palavras, atos e caráter bem formado. Não pode dar-se ao luxo de embotar sua mensagem. Olha só mais um ponto. Deve conhecer intimamente o seu rei. Para você ser representante de alguém, você tem que ter a confiança daquela pessoa. Você tem que conhecer ele intimamente. Eu fui representar um pastor numa festividade que teve lá em Waterford. O pastor não teria me mandado ir lá se ele não confiasse na minha pessoa. Ele não teria me mandado ir lá para representar ele naquela festividade. Então eu fui para pregar a palavra representando o pastor, porque ele confiava na minha pessoa. Olha só, deve conhecer intimamente o seu rei, a fim de poder representá-lo bem, o que envolve um elevado grau de desenvolvimento espiritual. Mais 3, um embaixador é constitucionalizado como representante daquele que o envia, pelo que também deve ser seus desejos, e tendo cuidado com a sua conduta, para que não lance uma luz adversa sobre o caráter de seu enviador. Meu Deus! Entendeu, irmãos? Quer dizer que nós não podemos falar o que queremos, não podemos pregar aquilo que achamos que é certo. Temos que pregar a mensagem que ele nos manda falar, para nós não ferir o caráter dele. Muito, muito forte. O embaixador também está investido de uma elevada honra, que ele está na obrigação de respeitar em toda a sua conduta e maneira de falar. Meu Deus, vou deixar para você meditar. O embaixador não pode envolver, olha só, isso é mais profundo ainda. O embaixador não pode envolver-se nos atos errados e desviados daqueles para quem é enviado. Antes, compete-lhe manter os elevados padrões de uma conduta adequada, de uma conduta daquele que o tem enviado. Por conseguinte, o embaixador cristão deve ser uma pessoa distinta, respeitosa e deve permanecer no qual foi chamado. Aleluia! Amém, irmãos? Quantos podem dar uma glória a Deus bem forte aí, irmãos? Aleluia! Muito forte. Então, para isso é o plano original de Deus. Estender o seu reino na terra, colonizar a terra. Então, para isso nós estamos aqui, para ser embaixadores de Deus, representando o reino dos céus na terra. E assim como no céu, tem que ser feito na terra. Porque nós não estamos aqui, somos cidadãos dos céus. A nossa cidadania não é daqui, é dos céus. Então nós estamos aqui de passagem para cumprir o que Deus nos confiou. Sermos embaixadores de Cristo e representantes do reino. Tinha muita coisa para falar, mas o tempo não nos permite. Ainda ia falar sobre colonização e sobre algumas coisas, mas o tempo não nos permite. Então, que Deus nos abençoe. Tinha algumas
mais algumas coisas aqui para falar, mas por causa do tempo, vamos respeitar o horário, não é porque tem pouquinha gente, a gente vai ultrapassar muito o limite, mas é isso, irmãos. Então seja cidadão dos céus. A sua cidadania não é daqui. Você é embaixador de Cristo. Você está aqui, mas não pertence a este mundo. Você pertence ao céu, a sua cidadania é de lá. Você está aqui apenas representando o reino, porta-voz do Deus, porta-voz dos céus nessa terra. Então, para isso, está aqui os requisitos que eu acabei de ler. E vamos exercer o que Jesus trouxe de volta para nós: domínio, controle, o reino, governo. Amém? Jesus trouxe isso de volta. Então vamos exercer isso. Vamos tomar posse disso. Vamos governar. Em vez de sermos dominados, controlados, então vamos aprender a dominar. Vamos aprender a controlar. Vamos aprender a governar nessa terra. Por isso que Deus criou o homem, para dar para ele o domínio sobre tudo. Ele perdeu isso, mas Jesus veio para restaurar o que ele perdeu. Amém? E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Então vamos ficar de pé para nós orarmos, agradecendo ao Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos orar então? Aleluia. Vamos todos pegar na mão, irmãos. É algo muito importante. A gente passa uma corrente de fé um para o outro, uma energia positiva um para o outro, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu acho que todos nós temos motivos suficientes para agradecer a Deus por mais uma noite abençoada. Não temos, irmãos? Amém. Todos nós temos motivo. Amém, amém, irmão? Amém. Todos nós temos motivo suficiente para agradecer a Deus, entende? Olha aí, vai nascer mais uma criancinha. Vai aprender que ele vai nascer, vai vir aqui, mas ele não é daqui. Olha só, irmã, de 300 milhões, esse aí foi escolhido. Amém. Então que ele venha fazer a diferença nessa terra. Amém? Amém. Você concorda com isso? Que ele venha fazer a diferença nessa terra. E sempre coloque na mente dele, ele vai estar aqui, mas ele não pertence aqui. Ele vai ser apenas um cidadão dos céus, representando o reino de Deus nessa terra. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus querido, Deus, somente o Senhor, ó Pai, para nos dar a capacidade, Senhor da glória, de enxergar coisas que o ser humano, no normal, no natural, não consegue enxergar, ó Pai querido. Somente o Senhor, ó Deus querido, para nos tirar do lamaçal, meu Pai querido, daquele mundo terrível onde habitávamos, meu Deus da glória, da vida horrível que temos antigamente, ó Pai querido. Outrora, meu Pai querido, eram pessoas perdidas, ó Pai querido, que saciavam nossos desejos, as nossas vontades carnais, pessoais, ó Deus querido, nos prazeres que a vida nos oferece, no prazer que o mundo, que a carne, que o diabo nos oferecia. Mas o Senhor, meu Pai querido, com as tuas mãos fortes e poderosas, o Senhor nos tirou, meu Pai amado, deste mundo pecaminoso, ó Pai querido, nos apresentando o reino dos céus, ó Pai amado. O Senhor nos deu a oportunidade, ó Pai querido, de se assentar entre príncipes, ó Pai querido, para pregar a tua palavra, Senhor querido, meu Deus, para anunciar o reino dos céus que é chegado, ó Pai querido. Nós estamos aqui, Senhor, para ser representante dos céus nessa terra. Estamos aqui, meu Pai, mas não somos daqui. A nossa cidadania é nos céus, ó Pai querido. Então não nos deixa, meu Pai querido, adaptar-nos com essa terra. Não deixa o nosso coração estar preso nas coisas materiais deste mundo, ó Deus querido. Não deixa o nosso coração estar arraizado com as coisas deste mundo, ó Pai querido, porque brevemente, ó Deus querido, iremos voltar para a nossa pátria amada, que é os céus. Oh Senhor querido, nos ensina a amar, oh meu Deus amado, o reino dos céus acima de tudo. Nos ensina, meu Pai querido, a buscar primeiro a tua vontade, o teu prazer, ó Pai querido, seja o nosso prazer, a tua vontade, ó Deus amado, seja a nossa vontade. Que nós possamos, ó Pai amado, dizer não ao pecado, dizer não às concupiscências da carne, ó Pai querido. Que nós possamos aprender a desviar do mal, a desviar de tudo aquilo que desagrada, desonra o Senhor, ó meu Pai querido. E que nós possamos construir uma barreira de temor, ó Pai querido, nas nossas vidas. Nós possamos ser, meu Pai amado, santificados, pessoas fiéis, que te honram, meu Pai querido, não somente dentro da igreja, mas aonde nós colocamos na planta dos nossos pés, dentro dos nossos lares, na escola, no trabalho, nas ruas. Nós possamos ser representantes dos céus, meu Deus, com vidas honestas, meu Pai querido, com vidas fiéis,
pés diante do Senhor. Meu Deus, eu te peço por essa criança que está prestes a nascer, ó Pai querido, que ele venha neste mundo, meu Pai, com saúde, porque dentro de 300 milhões ele foi escolhido. Então, meu Pai querido, que ele venha fazer a diferença nessa terra, representando os céus nessa terra. Oh Senhor querido, que ele possa aprender desde pequeno, Senhor, a sua autoridade que ele tem nessa terra, meu Pai querido. Meu Pai, que ele possa vir com saúde, ó Pai, e que o Senhor possa dar sabedoria aos pais para educar, ensinar e criar essa criança nos caminhos santos do Senhor. Meu Deus, eu te peço pela vida do pastor Ronaldo, que está prestes a retornar pela Irlanda, Senhor querido, que o Senhor possa guardar a sua viagem, assim como o Senhor guardou a sua ida. Meu Deus, traga ele de volta em segurança, meu Pai querido, o protegendo, guardando, meu Pai querido, e livrando de todo laço, de toda seta maligna. Senhor, abençoa a tua igreja. Despeça a tua igreja neste momento, ó Pai. Nós possamos ir para nossos lares, ter um bom final de semana com nossas famílias, com nossos filhos. Oh Senhor amado, abençoa as famílias, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo que as famílias não serão destruídas em nome de Jesus, porque família forte, família santa, igreja forte, igreja santa. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Esse é o meu pedido e o meu agradecimento em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos fecham os olhos. Vamos levantar as nossas mãos. Amém. Todos levantem as suas mãos. Que o grande amor de Deus nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Aleluia. Está terminado. Abraço.